Meus caros, é verdade que eu já ando nisto há uma série de anos, há 30 anos que sigo a política. Bem, eu já sigo a política há 50, mas com mais rigor e com mais atenção nos últimos 30. Mas ainda há coisas que alguns políticos, neste caso uma política portuguesa, algumas coisas que me fazem estarrecer completamente. Eu fico completamente banzado com as coisas que aquela senhora, a morte temida, diz. Então, para se desculpar do facto da calinada monstruosa de Pedro Nuno Maserati, que veio dizer como é que é possível estarem a contratar empresas de consultadoria externa, e depois veio-se a saber que afinal o PS antes já tinha contratado empresas de consultadoria externa e, por incrível que pareça, a mesma que ele critica que o atual governo consultou. Bom, a verdade é que a doutora Marta Temido não se lembra disso ter acontecido e quer se lembre, quer não, a conclusão que se tira é uma só. Quando às vezes ouço dizer, mas o Chega e tal é difícil porque o Chega não tem quadros, são partidos pequenos, ainda não têm quadros. Eu pergunto, meus caros, de que serve ao PS e ao PSD estarem há 50 anos no governo, nos vários governos, quando depois, quando é preciso governar, se contrata uma empresa externa de consultadoria? Afinal, nós estamos a votar em quem? Estamos a votar no PS ou no PSD? Ou nas empresas de advogados e de consultadoria que eles depois contratam? Sim, porque as leis, sabemos bem, as leis de António Costa foram todas encomendadas a grandes escritórios de advogados. Não foi ele que as fez, não foi ele que as imaginou da sua cabeça, não foi o seu corpo, os seus secretários todos que ele teve, uma data deles, e o seu corpo jurídico, o Conselho de Ministros. Não foi nada disso. Esses são apenas políticos. De leis sabem bola. Assim como a Ministra da Saúde, sabia bola. Pelos vistos, o que é que acontece? Contratam-se empresas estranhas ao governo, mas isso tanto o PS como o PSD contratam essas empresas. E essas empresas, meus caros, por muito que vos custe ouvir isto, essas são as empresas que governam. Não é o PS nem o PSD. O PS e o PSD pagam a essas empresas com o nosso dinheiro, nunca se esqueçam, com o nosso dinheiro. Quando se aumentam os médicos, quando se aumentam os professores, quando se aumentam, seja quem for, é com o nosso dinheiro. Quando se aumenta o ordenado mínimo, o salário mínimo, é com o nosso dinheiro. É sempre com o nosso dinheiro. Quando agora Montenegro vai dar mais uns milhões à comunicação social para comprar, temos que o dizer, para comprar, porque o mesmo fez António Costa, ele percebeu que é melhor ter imprensa do lado de cá do que ter imprensa do lado de lá, se bem que cada vez menos gente liga àquela gente, àqueles jornalecos, cada vez menos, mas eles não sabem isso. Então, a cautela, como o dinheiro não é deles, é nosso, toca dar mais os milhões à comunicação social. Mas não é sobre isso que eu estava a falar. Eu estava a falar sobre as empresas de consultadoria, de serviços externos, que tanto PS como PSD contratam para governar, para fazer leis e para desenhar o Serviço Nacional de Saúde, que tem que ser totalmente remodelado. Tem que haver ali uma revolução no SNS, mas quem é que faz essa revolução? É o governo? Não. São as empresas que são contratadas para esse fim. Meus caros, quando se diz que PS e PSD são a mesma coisa, é verdade. Porque contratam as mesmas empresas, não é? São as únicas que conhecem, as outras não conhecem. Mas quando se diz que o Chega não tem quadros, é mentira. Porque para fazer como faz o PS e o PSD, meus caros, não é preciso ter quadros nenhuns. É só pagar às empresas de consultadoria e pagar-lhes com o nosso dinheiro. Milhões e milhões e milhões com o nosso dinheiro. Como acontecerá com o TGV, como acontece com o aeroporto, como acontece com todas as obras, quem paga somos nós, direta ou indiretamente, mesmo que seja uma PPP, como no caso da ANA, do novo aeroporto, que nunca será feito, nunca será construído, pelo menos no meu tempo de vida. Mas, se fosse, seria uma PPP, paga a ANA uma parte, paga o governo a outra, ao fim e ao cabo, pagamos todos nós com os nossos impostos. Portanto, meus caros, não se deixem enganar, estamos a poucos dias da eleição e não há dúvida nenhuma que veio a lume uma de muitas outras broncas que existem, mas esta talvez seja a principal. O governo de Costa, o governo de Montenegro pagam a empresas externas para governarem.
Benza aos Deus, benza aos Deus.